Lesões no menisco são uma das alterações mais frequentes encontradas entre os problemas que acometem o joelho. Elas acontecem tanto nos jovens quanto em pessoas mais velhas e são muito comuns em quem pratica atividades físicas. Mas afinal, quando é preciso operar uma lesão no menisco? Fala pessoal, aqui quem fala é o Dr. Alberto De Carli, do canal Ortopedia, Esporte e Saúde. O canal que a gente discute assuntos do interesse no mundo do esporte e do condicionamento físico, sempre com bom embasamento técnico e científico. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no botão abaixo. Nós possuímos dois meniscos dentro do nosso joelho. Um medial, do lado de dentro do joelho, que é maior e tem um formato de C alongado, e outro lateral, mais para o lado de fora do joelho, que tem um formato de meia-lua. Hoje em dia, nós entendemos que eles são muito mais do que simples amortecedores do joelho. A função deles também está relacionada à estabilidade do joelho, à melhora da congruência articular, à proteção da cartilagem e à lubrificação articular. Nós temos basicamente duas possibilidades para que essa lesão ocorra, para que esse menisco sofra lesão. A primeira é uma lesão aguda, que ocorre geralmente devido a um trauma, por exemplo, um entorse de joelho ou um agachamento exagerado, fazendo com que esse menisco se rompa de forma abrupta. A segunda possibilidade é uma lesão degenerativa. Esse tipo de lesão ocorre em pessoas que apresentam alguns fatores de risco, como obesidade, idade avançada, subir e descer escadas constantemente. Esse menisco vai, com o passar do tempo, sofrendo um desgaste, basicamente pelo excesso de uso, e isso é o que chamamos de lesão degenerativa. Mas então, quando nós devemos operar essas lesões? A resposta é: tudo vai depender se essa lesão para este paciente terá ou não capacidade de cicatrização. E isso vai variar de acordo com uma série de fatores, como por exemplo, fatores relacionados ao paciente, idade. Sabemos que quanto mais velho nós estamos, pior é nossa capacidade de regeneração tecidual. Nível de atividade física. Problemas de saúde associados, como diabetes ou tabagismo, que são grandes vilões da cicatrização. Expectativas do paciente. Por exemplo, se eu operar essa lesão de menisco, pode ser que ele tenha que ficar algum tempo sem colocar o pé no chão, dependendo do que eu faça lá dentro. Por exemplo, uma sutura de menisco faz com que o paciente tenha um tempo de convalescença maior do que simplesmente uma menissectomia. É preciso alinhar quais são as expectativas que o paciente tem com o pós-operatório, exatamente para que o médico possa programar um tempo de cirurgia e o momento ideal da cirurgia. Fatores relacionados à lesão. Localização da lesão no menisco. Nós sabemos que as lesões mais internas do menisco têm menor capacidade de cicatrização, porque essa área mais de dentro do menisco é uma área menos vascularizada, que a gente chama de zona branca do menisco. Então, lesões que são na zona branca cicatrizam pior do que lesões na parte mais periférica do menisco, que a gente chama de zona vermelha. Padrão de lesão. É uma lesão simples, uma lesão complexa, tipo flap, transversal, longitudinal. Tudo isso importa na nossa decisão e são características que a gente consegue avaliar por uma ressonância magnética, por exemplo. Outras lesões associadas. Se, por exemplo, houver uma lesão ligamentar associada à lesão meniscal, já com indicação cirúrgica, você já vai entrar para mexer no ligamento, aproveite e já mexa no menisco, se tiver necessidade ou possibilidade de fazer algo para esse menisco. De uma maneira geral, o tratamento não cirúrgico pode ser útil na abordagem inicial das lesões traumáticas e é a primeira linha de tratamento nas lesões degenerativas. Geralmente, restringimos a carga, iniciamos um processo de fisioterapia
e se eventualmente o paciente não apresentar melhora, nós indicamos cirurgia a depender do caso. E em que situações existiria uma urgência para operar? Nós nos preocupamos especialmente nas lesões maiores, em que um pedaço do menisco está solto e bloqueando a articulação. Esses pacientes geralmente estão com muita dor e não conseguem dobrar nem esticar a perna. Isso pode ocorrer em lesões do tipo alça de balde. E eu mostro aqui um exemplo para vocês. Esses casos geralmente são tratados mais rapidamente e a cirurgia é praticamente mandatória. Mas a ideia aqui desse vídeo é pincelar mais ou menos todos os fatores que nós ortopedistas levamos em conta para determinar se a sua lesão do menisco precisa ou não de cirurgia. E a resposta que devemos levar desse vídeo é: levando em conta tudo o que eu falei, a indicação do tratamento cirúrgico deve ser individualizada. Portanto, cada paciente é um paciente, não existem dois joelhos iguais, o médico precisa individualizar caso a caso. Gostou do vídeo? Não esqueça de dar o seu like e deixe seus comentários. Quer ser avisado sempre que sair vídeo novo? Clique no sininho e receba as notificações do canal. Um forte abraço e até a próxima!